Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a mesa. É um prazer ouvi-las, é um prazer discutir com vocês, é um prazer debater com vocês. Mavi é uma pessoa, na minha trajetória profissional, uma pessoa muito querida, uma pessoa que desde o início tem sido um norte. Cristina trazendo uma contribuição brilhante também, Michele, uma companheira de comissão. Eu queria pegar um pouquinho algumas coisas que a gente tem visto no cotidiano profissional e também na Comissão Permanente de Ética, um dos espaços no qual também estou inserido no Conselho. A gente acaba se inserindo em vários espaços ao mesmo tempo. A questão do trabalho, da correlação entre a autonomia profissional, a ética e as demandas institucionais, que foi muito bem colocada por vocês. Eu gostaria que vocês trabalhassem trouxessem um pouquinho mais da discussão para a gente, pegando um pouco dessa questão das estratégias. Pelo que vocês falaram, a gente tem, entre as várias estratégias que podem ser trabalhadas nessa questão e que é importante a gente ter como norte, as alianças profissionais, as alianças com os usuários. E tem um outro aspecto que eu acho que também é muito interessante, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que é de se sair da nossa zona de conforto, de discussão, quando a gente vai buscar, junto à instituição, reconhecimento do que a gente tem como concepção do trabalho do assistente social nela. Porque algumas vezes a instituição traz para a gente demandas que não são legítimas no trabalho do assistente social e cabe a esse profissional buscar as estratégias que passam não só pelas alianças, mas também por apresentar esse trabalho de uma forma que seja entendido, que seja compreendido e que possa ser discutido com alguém que não é um assistente social, com alguém que não conhece a profissão e que muitas vezes não tem interesse de conhecer a profissão a fundo. Uma outra questão que eu acho muito interessante a gente discutir também com relação à participação do assistente social na supervisão de estágio, que vocês também colocaram como parte importante. É um processo de mão dupla, um processo de formação do estudante de serviço social e é um processo também em que o assistente social, o supervisor, tem que estar se preparando, tem que estar o tempo inteiro atento para que não seja um processo unilateral, para que não seja um processo apenas de transmissão de conhecimento, ou para que não seja um processo apenas de transmissão de tarefas, ou transmissão de trabalho para aquele estudante que está no campo de estágio. Queria ouvir um pouquinho de vocês também com relação a essas questões. Não sei se eu me fiz muito claro, se eu me enrolei um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Obrigado. Bom, então vou me colocar também para a mesa uma questão, porque quando vocês estavam falando, expondo, eu estava me remetendo ao meu locus de trabalho. Bom, eu trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito contraditória essa questão, como já posto, da questão da autonomia profissional. E eu estava tanto a exposição da Mavi quanto da Cristina, principalmente quando a Cristina coloca a necessidade de criar estratégias para não submeter às demandas institucionais, no sentido de manter a autonomia conquistada pela profissão. Eu estava me remetendo nosso fazer profissional lá da Secretaria, das lutas que a gente tem, que os assistentes sociais da Prefeitura do Rio de Janeiro têm feito para concretizar as 30 horas, que não é ainda posta para nós. E me vem, com certeza, a questão do produtivismo, das metas que é impostas para nós da Secretaria e desses novos espaços de inserção do serviço social, que não são novos, porque a política de assistência, ela é desde a gênese, digamos assim, do surgimento da profissão, o assistente social tem trabalhado.
mas da forma que é dada, né, através das políticas de transferência de renda. E a gente, e assim, pegando todo o contexto na qual a gente está inserido e pensando, trazendo para a discussão da autonomia profissional, né, e das estratégias, né, que a gente tem tentado traçar, assim, para vocês estarem também colocando, né, está trabalhando aqui, mas eu penso assim, realmente na questão do coletivo. Não tem como a gente conseguir, né, criar estratégias e avançar se não for de forma coletiva, né? Então, eu queria que vocês também pudessem estar desenvolvendo um pouco essas colocações aqui. Bem, eu estava imaginando algumas polêmicas que eu acho que não surtiram necessariamente efeito no debate, mas eu queria voltar um pouquinho aqui e pegar sobretudo, não sei se a fala do Charles, pergunta que o Charles apresenta, pode ser o gancho para responder um pouco a Michelle e um pouco o Leandro. Charles pergunta quais outras possibilidades de prática que possam ser agregadas no cotidiano profissional e possam daí ser um elemento para a defesa da autonomia profissional, né, em condições tão adversas. Olha, eu insisti aqui, me parece, isso não se manifestou na plateia, mas me parece que, em geral, a categoria profissional tem muita dificuldade de fazer a própria defesa da autonomia, porque tende a absolutizá-la, a considerar que ela se realiza fora dos condicionantes e dos marcos do mercado profissional. Então, assim, eu teria uma ação autônoma se não fosse a condição de assalariamento, se os recursos não fossem esses, se a dinâmica institucional não fosse essa, se a instituição empregadora tivesse demandado um sentido e necessidades que são compatíveis com o que está lá no Código de Ética. Ora, é um contrassenso isso, porque é o próprio mercado que põe as condições da autonomia e põe um terreno de disputa, de conflitos antagônicos que possibilitam ao assistente social dar um rumo à sua intervenção distinto daquele intencionado pela instituição empregadora. Então, a autonomia nasce das condições objetivas do mercado profissional e não alheios a ela. Agora, o mercado profissional põe as condições da autonomia, põe a possibilidade da autonomia, mas a limita também. Essa autonomia nunca será absoluta, ela é sempre relativa. Por isso que uma autonomia profissional fora da institucionalidade é, no mínimo, apostar numa ação profissional cujo conteúdo político, quer dizer, uma ação mais militante do que propriamente profissional, cuja natureza política é confundida com a ação político-partidária. Eu acho isso muito complicado. O movimento de reconceituação apostou essa ficha e eu acho que nós fomos além. O patrimônio que Cristina chamou a atenção, que o Serviço Social Brasileiro construiu, e onde se registra lá a autonomia como uma conquista, é um patrimônio que, partindo da herança da reconceituação, supera os seus limites, né? Não à toa, uma das expressões mais avançadas da profissão no mundo se radica aqui no Brasil, né? Bem, o Charles chamou a atenção quais são as práticas que podem se adensar, não fora da institucionalidade, mas de repente fora das instituições. Toda vez que chega o verão no Rio de Janeiro e a ameaça do risco da dengue, da epidemia da dengue, eu fico pensando no potencial que essa categoria teria. Eu falo isso para os meus alunos e não acho isso um delírio. O potencial que essa categoria teria dentro
da institucionalidade, não precisa de nenhum trabalho de campo, onde cada um abandone suas inserções em postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais gerais. Qual é a capacidade que essa categoria tem, estando nas triagens, nas equipes de saúde pública do Grande Rio, e aí eu não penso só o Rio, de próxima às manifestações das desigualdades sociais, dar visibilidade a um fato que parece banal, mas é fundamental. O mosquito da dengue atinge a todos, mas atinge desigualmente a todos, a depender das suas condições e origens de classe. Porque, em última instância, a possibilidade de morrer pela dengue é resultado de condições de vida, de condições de trabalho, né? Então, bairros insalubres, sem limpeza urbana, sem água encanada, são muito mais propícios a terem vítimas com morte da dengue. Qual é a capacidade que a categoria tem de dar visibilidade? Isso se contrapondo, atenção, a uma política em última instância do Estado que culpabiliza o indivíduo. Porque em última instância, a dengue se combate pelo Estado, cada um vigiando os seus potinhos de água. E mais, denunciando o vizinho. Agora, logradouros públicos, terrenos abandonados, falta de limpeza urbana, isso tudo não conta como elementos da dengue, que podem propiciar a dengue. Isso tudo constitui um rol de lutas por direitos sociais, por equipamentos públicos, por serviços públicos. Então, esse é um tipo de prática que se pode desenvolver, mesmo num contexto extremamente adverso, apontando uma direção que é compatível com o projeto e colidente, digamos, com os interesses restritos das instituições empregadoras e que não está no cotidiano das instituições. Toda vez que eu abro jornais e há o risco de mortes em massa pela dengue no Rio de Janeiro, abro jornais e vejo matérias só de médicos ou de pessoas que vão falar pura e simplesmente reforçando uma política institucional que, em última instância, culpabiliza o indivíduo porque põe a solução das expressões da questão social na ótica privada e não pública. Toda vez eu fico pensando, por que o serviço social não pode fazer diferente? Ele pode fazer, ele tem condições de fazer, objetivas de fazer, né? Agora, é óbvio que isso envolve a articulação política, e pegando um pouco que o Leandro pôs e a Michele também, isso envolve a articulação política dos sujeitos profissionais no interior da instituição no qual ele está localizado, para além da instituição para a qual ele está localizado. Envolve a articulação com os sujeitos dos serviços prestados pela população, né? O Rio de Janeiro é um berço, né? Ele se constituiu como um berço da luta sanitária nesse país, né? Não seria possível o SUS ser um conjunto de sujeitos que se mobilizaram aqui, no que a gente considera o Grande Rio, toda essa área metropolitana do Rio de Janeiro, que envolveram sujeitos cuja militância política provém das origens mais distintas, sujeitos oriundos da igreja, da ala católica, que militavam na política, nas suas mais variadas frações, sujeitos oriundos de partidos políticos de esquerda, né, profissionais do campo sanitário. Bem, o contexto é outro, mas há sujeitos ainda, lideranças que acumulam uma experiência, que são referência ainda em várias regiões ou pequenas regiões do Rio de Janeiro que podem ser articulados, né? Então, as estratégias são as mais variadas. Agora, é óbvio, isso envolve, sobretudo, e aqui eu vou tocar num ponto que eu tenho certeza que é polêmico, mesmo que a plateia não se manifeste,
é que a gente não pode avançar na defesa da autonomia profissional ou na preservação da autonomia e na busca da sua ampliação num contexto de trabalho precarizado sem buscar a organização sindical dos assistentes sociais, né? Cristiano tocou nesse ponto diretamente quando fez as perguntas. Isso não implica necessariamente em buscar uma organização sindical nucleada na categoria dos assistentes sociais ou uma organização sindical por ramo. Implica o primeiro passo, pensar o que eu posso fazer para resguardar a minha dignidade, né, num quadro extremamente precário de inserção profissional, onde é impossível exercer a profissão com qualidade, onde é impossível se comprometer com os princípios éticos que estão lá no Código de Ética, porque eu sou uma para milhões, porque as condições de assalariamento são as mais aviltantes. O que eu posso fazer? A primeira coisa é buscar uma forma de organização coletiva, portanto, organização de sujeitos coletivos, para reverter esse quadro. E eu não vejo outro canal a não ser a luta sindical. Não vejo outro. Ela pode ter problemas, e aí eu não estou dizendo que é por ramo ou por dentro da categoria, única e exclusivamente. Mas se colocar esse problema, curioso, né? A autonomia do serviço social, eu já vou passar a palavra para a Cristina, a autonomia do serviço social se coloca como um problema teórico-prático quando o serviço social, no contexto da virada, buscando romper com o passado profissional, erige uma outra cultura. É nesse contexto em que ocorre uma intensa politização do serviço social. E é nesse contexto também que ocorre uma intensa mobilização sindical dos assistentes sociais. Não é curioso isso? Não é curioso também que isso se dê no momento em que a vanguarda operária catalisa, nucleia grande parte da resistência à ditadura, até então pulverizada, e que existia anos anteriores? A resistência do movimento estudantil, a resistência das mulheres, a resistência dos negros, um conjunto de sujeitos coletivos que, diante da reacessão ou reaparição da vanguarda operária na cena política brasileira, é que efetivamente se põe no cenário do país uma disputa clara de projetos societários. Clara. Qual é o problema hoje? É claro que permanece uma disputa clara, uma disputa de projetos societários e uma disputa bárbara de projetos societários. O capital está sinalizando para a gente: ou me supera ou te devoro. Nem me decifra ou te devoro, ou me supera ou te devoro. Porque, em última instância, as formas atuais de funcionamento do capital, a ameaça não é a arara azul apenas, o mico-leão dourado, é a possibilidade da vida humana na Terra. Então ameaça a ecologia, subjuga cada vez mais etnias diferentes e dominadas no processo de colonização, desenvolvimento do capital, do imperialismo, subjuga o gênero frágil, leva à escravização do trabalho infantil, da mão de obra terra, dócil, submissa, exponencia a exploração. Mas o problema maior é que ele faz isso tudo parecendo que não está em jogo a disputa de projetos societários. Se faz isso tudo num profundo presentismo, que Hobsbawm chamou como um elemento da cultura do capitalismo no século XX, passagem para o XXI, e como um dos elementos fundamentais da cultura pós-moderna, uma cultura resignada. Diante do presentismo, parece que não existe passado diferente do presente.
O capitalismo não parece que é um construto histórico, humano, e, portanto, passível de ser superado. Ele é antes um construto natural. Não é nem um construto, ele é um dado da natureza. Porque hoje é capitalismo, mas ontem também o foi. A sociedade toda é relida pela ótica do presente. Mas pior, o presentismo interdita o futuro. Ele impossibilita pensarmos para além do que hoje rege o presente. Então parece que isso, que é o capitalismo hoje, se projeta para o passado, relendo a história de toda a humanidade, dizendo, sempre foi assim, sempre o será. Não muda, não mudará. Então hoje estão dadas as condições objetivas que precipitam uma transformação de cima a baixo da ordem do capital. Mas ao mesmo tempo isso se dá com um profundo quadro de resignação, de crise da luta sindical, da luta partidária. Então, meus caros, eu não acredito que a autonomia possa se preservar nesse quadro e até ser reafirmada e ampliada, se não enfrentarmos, para mim, o que é, pelo menos, o básico. Começarmos a pensar uma forma, enquanto sujeito coletivo, que indo para além das que dispomos, CEFES, CREs, ABEPs, nos potencialize na busca de alterar as condições de trabalho hoje atuais e para a disputa num cenário sindical, a disputa do pileguismo, do reformismo dentro do sindicato, do produtivismo, né, do sindicato acoplado a essa lógica do trabalhador produtivo, polivalente. Se não formos para esse cenário também, as possibilidades de resguardar a autonomia diminuem significativamente. Eu estou convencida disso. Vou começar aqui pela noção introduzida pelo Chaves, se além das perguntas, se a gente também não tem que perguntar sobre outras práticas, né, para além das possibilidades aí. A gente vive, o contato que eu tenho com o trabalho profissional fora da academia, também tem demonstrado, eu vou falar aqui algo que não está sistematizado, eu não tenho muita noção do quanto ele é expressivo nas condições socioocupacionais desse trabalho, mas sempre reaparece, e eu acho que também é presente na realidade de vocês, alguns elementos que dizem respeito do ponto de vista do empregador, do ponto de vista das equipes profissionais, uma incerteza sobre o que faz o assistente social, em várias instituições. Mesmo quando eu tenho lá muita normatização, então pensemos nas várias políticas sociais nas quais nós nos inserimos como trabalhadores para a realização de programas, etc. As políticas estão cada vez mais complexas, né, do ponto de vista da sua normatização. Então, hoje, falar em seguridade, às vezes pegar uma política, pegar política de assistência, você tem que estudar muito para você dominar todos os mecanismos institucionais, porque é uma enormidade de legislação, de complexidade, que para um profissional dominar é muito difícil. Você tem que acompanhar mudanças, né, na legislação, etc., que em todas as áreas de políticas sociais é muito difícil para acompanhar. E mesmo assim, mesmo diante desse grau de normatização, muitas referentes à regulação mesmo da execução dessa política, do seu orçamento, que diz respeito a conquistas históricas, e outras no sentido burocrático mesmo, de burocratizar essa resposta do Estado. Mesmo assim, muitas vezes, no interior das equipes, até no âmbito da política de assistência social, que tem lá a normatização de quem são os profissionais, que tem lá diretrizes muito claras para a atuação, ainda na assistência, que está bastante regulamentado, muitas vezes eu encontro profissionais, equipes, se perguntando qual é efetivamente a atribuição do assistente social no CRAS, no CRES, no equipamento. Isso ainda é muito presente, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso não porque nós, assistentes sociais, não nos apropriamos lá da regulamentação, etc.
é porque muitas vezes o que está colocado ali como diretrizes, etc., não está claro, às vezes, para a equipe, para o assistente social e nem para o gestor. Não está claro, né? Então, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui? Eu estou falando de alternativas que podem ser construídas nessa contradição que está presente na própria instituição. É claro que a nossa base de legitimidade social, na condição de trabalhadores assalariados, que participamos da reprodução da sociabilidade burguesa, grande parte das requisições dizem respeito à perspectiva do controle, à perspectiva de legitimação do papel do Estado na intervenção naquela política. Por outro lado, de forma contraditória, é muito presente e ainda permanece uma ausência de compreensão por parte dos gestores e de outros profissionais que conosco realizam o atendimento naquela política, do desconhecimento do que fazemos, para que servimos e que estamos lá. Isso, para nós, né, poderia ser utilizado a nosso favor, ao fortalecimento da nossa autonomia. Né? Já que não sabem tanto assim o que fazemos, de repente a gente se incumba em alguns espaços, né, de disputa de poder institucional e profissional, de dizer então o que queremos fazer. Por exemplo, né, já que tudo é o serviço social, porque ninguém sabe o que é o serviço social, então vamos pegar todo esse tudo aqui que dizem que é nosso e vamos fundamentar, vamos qualificar e vamos dizer o que efetivamente é nosso e como efetivamente busca. Essa é uma possibilidade, né? Pode parecer um exemplo banal, né, infantil até, mas é isso, muitas vezes é isso que está colocado. Assim como também tem encontrado na realidade do mercado profissional de trabalho, experiências de profissionais, muitos recém-formados que acabaram de sair da universidade e que estão ingressando via concurso público, né, em alguns equipamentos, ou não, ou via seleção, etc., e que às vezes, muito em função das visitas, né, para abertura de campo de estágio, esse profissional recém-formado, ele chega na instituição, trocou a equipe que estava lá era contratada, e a prefeitura fez um concurso público, então aquela equipe nova é uma equipe concursada, etc. Ele chega, ou seja, aquela equipe que existia já saiu, não existe mais, aí ele chega. Aí tem duas coisas que sempre acontecem com muita, sempre não, acontecem com muita frequência. Uma é a equipe nova que chega, ignora todo o trabalho anterior da equipe que saiu, né? Não procura se apropriar quais eram efetivamente os vínculos que aquela equipe tinha no interior das equipes, qual era o vínculo que aquela equipe tinha com os usuários, né? O que de ganhos, o que contribuições aquela equipe deixou para aquela instituição, para aquele programa, para aquela referência do serviço social que está ali naquela instituição, que ela deixou de contribuição, porque às vezes são contribuições importantes, porque a gente tem muita dificuldade de registro, de sistematização, mas há experiências, né, ousadas, experiências criativas, fortalecendo o trabalho profissional da direção do projeto político em vários espaços socioocupacionais também, né? Então, às vezes a equipe não vê isso, ignora, ou a equipe, ao invés de olhar de forma crítica para esse trabalho que foi deixado, para esse patrimônio, né, ali deixado, simplesmente incorpora o que era procedimento e forma de realizar o serviço social ali. E às vezes essa forma que está lá na cultura da instituição é totalmente ultrapassada, é totalmente conservadora, né? Ou seja, a equipe é nova, a equipe está chegando, a equipe está com gás, a equipe até tem uma formação profissional, política, diferenciada, até às vezes por uma questão geracional ou pela militância, etc., mas se defronta com uma realidade institucional e acaba incorporando os procedimentos, a forma de apresentar o serviço social na instituição, de definir seus objetivos.